Salve, salve, galera! Então, agora eu tô aqui para te dar uma dica matadora sobre mais uma das obras do Paizoema 2025. E o nosso estudo de hoje é maravilhoso. Está voltado para uma obra complexa, uma obra que para muitos é um bicho-papão, mas nós vamos descomplicar aqui. Eu me chamo Romulo Arantes, sou professor de literatura e de análise do texto. Estou aqui para te ajudar. Conversaremos a partir de agora sobre Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar aquele like, aquele joinha e de fazer uns comentários aí sobre o material que está sendo produzido. É um prazer te ajudar, vem comigo. É o seguinte, toda obra precisa ser entendida desde o título. Comece logo pelo título, tá? O que se chama romanceiro? Romanceiro, vamos lá? Romanceiro é um conjunto de romances. Aí, vamos lá. Como é que a gente chama tecnicamente um livro que é um conjunto de qualquer coisa? Antologia. Antologia. E o que são romances? Depende, né? Há uma definição de romance que é medieval e há uma definição de romance que é moderna. Neste caso, a definição é medieval. É um texto escrito em versos, em redondilhas, com presença de rimas. Um texto escrito em versos é um poema. Mas esse tipo de poema, por apresentar métrica e rima, ele é musical. E como ele foi feito com a intencionalidade de contar uma história, ele é um poema narrativo. Por que ele se chama romance? Porque lá na Antiguidade Clássica, no Império Romano, os poetas, eles cantavam as histórias de vida das pessoas, os acontecimentos. Eles cantavam em praça pública, através de poemas musicais. Então, na Idade Média, quando os poetas começaram a contar histórias em forma de poemas musicais, as pessoas começaram a dizer, tá contando história à moda dos romanos. Daí o termo romance. Então não vacila. Por que se chama romanceiro da Inconfidência? Romanceiro é um conjunto de romances. Como é que se chama um conjunto de qualquer coisa em literatura? Antologia. O que são romances? Depende. Na Idade Média, romance era um pequeno poema narrativo, ou seja, um pequeno texto escrito em versos que conta uma história. E que história é essa? Da Inconfidência Mineira, ou seja, do acontecimento político mais importante do século XVIII no Brasil colônia. Lembrando que este acontecimento, a Inconfidência Mineira, ele foi um movimento arquitetado pela elite, né? É um movimento elitista. E, ao mesmo tempo, é um movimento separatista, porque ele visava a separação do território de Minas Gerais da administração portuguesa. Então, efetivamente, a Inconfidência Mineira foi uma tentativa de libertação, foi uma tentativa de independência. Era essa a intenção. Porém, foi desbaratada pela coroa portuguesa. Uma coisa muito legal, vou dar uma ajudada aqui, é o seguinte, historicamente, as pessoas chamam esse evento de Inconfidência, porque esse foi o nome que foi dado pela coroa portuguesa, aqui, por Portugal, né? Ou seja, esse termo foi criado pelo colonizador. E não esqueçam que uma pessoa que você confia bastante é uma pessoa que você confidencia, né? Então, confidência é quando você conta um segredo, né? Esse prefixo é para deixar claro que essa pessoa aqui é uma pessoa não confiável. É uma pessoa que você não confia. A coroa portuguesa tratou os poetas árcades, que foram os mentores intelectuais, a figura de Tiradentes e os demais que se juntaram para buscar a liberdade, a coroa portuguesa chamou de inconfidentes. Mas os estudiosos contemporâneos discordam plenamente e preferem chamar de conjuração, porque para os estudiosos o movimento de separação de independência era um movimento legítimo. E essas pessoas não são inconfidentes, não são pessoas covardes que você não possa confiar. São irmãos que estão
se aproximando, irmãos de espírito libertário, estão se aproximando para lutar por aquilo que é justo, que é a liberdade de um povo, né? Então, por favor, não vacila. Romanceiro da Inconfidência. Por que romanceiro? Porque é uma antologia poética. Como assim? É um conjunto de romances, né? E o que são romances? São pequenos poemas narrativos, de origem medieval. Como esses poemas narrativos, eles são inspirados na maneira como os poetas romanos faziam, se chamam romances, feitos à moda dos romanos, né? E essa obra tem um viés histórico, não só pela recuperação da forma. Essa obra foi publicada em 1953, portanto ela é do século XX, e ela está evocando o século XV, ou seja, a Idade Média, na estrutura, na forma do texto, né? E está evocando o século XVIII no fato político, o fato político que é a Conjuração Mineira. Conjuração Mineira, século XVIII, contexto econômico era de mineração. Nós temos muitos acontecimentos, muitas revoltas. A exploração do ouro em Minas Gerais foi muito violenta, o que motivou algumas coisas, né? Dentre elas, a revolta de Felipe dos Santos, a revolta de Vila Rica, e o maior dos movimentos, né? O movimento elitista, criado pela elite intelectual, ou seja, pelos árcades, movimento separatista chamado Conjuração Mineira, que a coroa portuguesa chamou pejorativamente de Inconfidência Mineira. Detalhe, viu, meu povo? Detalhe importante. O Romanceiro da Inconfidência é um livro que tem 96 poemas. Porém, são 85 romances. Então, o que predomina é esse tipo de poema, que é o romance, tá? Mas tem outros textos, tem outros poemas presentes na obra. Só que de 96, 85 são romances. Então, naturalmente, o título é um título adequado, romanceiro. A maior parte dos textos são romances. Importante, né? Quando eu falo em romance, olha só, eu tenho um conceito medieval. Lá na Idade Média, que era um romance. Era um texto escrito em versos. Esse texto escrito em versos era um texto pequeno. Olha só. Aí, olha só, conceito moderno, que é o segundo, na Idade Moderna. É um texto escrito em prosa. Olha, ao contrário. E é um texto grande. Interessante isso, né? Interessante perceber como há uma variação substancial. Então, o romance da Idade Média é um pequeno poema narrativo. Esse tipo de texto pertence prioritariamente ao gênero lírico, né? Já na Idade Moderna, é um texto escrito em prosa, é uma grande construção em prosa, pertence ao gênero narrativo. Então, fica esperto, tudo isso é muito importante, tá? Precisa saber. Vamos lá. A significação do título da obra, já expliquei. Por que Romanceiro da Inconfidência? Porque essa antologia poética, composta por 96 poemas, tem 85 romances, ou seja, pequenos poemas narrativos, escritos em redondilhas, com versos rimados, um predomínio de redondilha maior, que são versos com 7 sílabas poéticas, padrão tipicamente medieval, padrão popular, tá? Da Inconfidência, que é uma referência à Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. O contexto de produção é século XX, é modernismo, tá? Mais especificamente, segunda fase. A segunda fase foi de quando a quando? De 30 a 45. Veja, não à toa, nós estamos falando do período da Era Vargas, não é? No período de cerceamento de liberdade, de postura oposicional, de postura ditatorial, de busca por liberdade. Então dá para perceber que a autora está fazendo uma ponte ou conexão com um período muito anterior, 200 anos antes, mas que tem uma ligação total com o momento que ela está vivendo. Porque tanto os poetas árcades, que foram conjuradores inconfidentes, lutavam por liberdade, quanto ela. Os árcades lutavam para se libertar da dominação portuguesa, e ela lutava para se libertar da dominação do Vargas e de toda aquela ditadura de extrema-direita que estava ascendendo na Europa e no mundo inteiro, né? Então é importante observar que a autora não fez essa retomada, esse resgate à toa. É porque ela vivia um contexto semelhante. Lamentavelmente, coisas ruins se repetem. A história da humanidade é uma história cíclica. Então dá para perceber que muitas coisas vêm e vão. E a autora, ela revisita com muita felicidade e consegue construir um livro que não é um livro que para especificamente no século XVIII, no contexto da mineração, no contexto da Inconfidência ou Conjuração Mineira. É um texto que fala sobre liberdade, então ele acaba se tornando atemporal, ou seja, ele não tem limitação de tempo, né? Quem escreveu? Cecília Meirelles.
uma grande poetisa da segunda fase moderna, uma das maiores vozes poéticas do nosso país. Os pilares que sustentam a obra são forma, né? Qual é a forma? Versos. Como é que essa obra foi composta? Em sua maioria por romances, né? Conteúdo, aqui é complexo, viu? É uma obra predominantemente lírica, mas que apresenta uma dimensão épica pela revisitação histórica, pela exaltação da figura de Tiradentes como herói. Tem uma dimensão dramática, porque a autora ela escreve os poemas e vai colocando pessoas que participaram de todo aquele contexto de luta, de busca por liberdade. Ela vai dando voz para essas personagens que vão dialogando. Então tem uma dimensão dramática. Como ela acaba contando uma história, tem também um apelo narrativo. E por se tratar de uma reflexão crítica sobre o fato histórico, tem um viés satírico. Então é um livro complexo. Quanto ao aspecto linguístico, quanto à linguagem, nós percebemos que é uma linguagem hermética. Ou seja, é uma linguagem cheia de símbolos. Ou seja, de elementos simbólicos. É muito importante lembrar disso, viu? É uma linguagem cheia de elementos simbólicos, tá bom? Muito importante mesmo. A linguagem é hermética. Hermética significa fechada em símbolos, tá bom? Muito importante considerar esses aspectos. E diálogos possíveis. Isso aqui é o seguinte, ó. Quero até lembrar vocês de uma coisa muito legal. Essa obra, ela acaba dialogando com algumas obras importantes. Por exemplo, não numa dimensão propositada na maior parte das vezes, mas acaba dialogando sim, acaba conversando sim, acaba abordando um tema que é muito importante, que é a liberdade do homem, né? Aquela relação de opressão e liberdade, de opressores e oprimidos, isso se repete em diversas construções. Agora, propositadamente, eu posso dizer o seguinte: como o romanceiro acaba evocando figuras importantes do cenário da Conferência Mineira, que é o cenário do arcadismo, acaba evocando Tomás Antônio Gonzaga, Maria Doroteia Seixas Brandão, ou seja, Dirceu e Marília. Então, por exemplo, Marília de Dirceu, né? Esta obra de Tomás Antônio Gonzaga, que é a obra mais importante do arcadismo brasileiro. Essa obra é evocada, porque tem romances do romanceiro que fazem referência a essa construção, tanto a Dirceu quanto a Marília. Então é uma possibilidade. Ainda falando sobre isso, só lembrar um detalhe: quando eu digo que essa obra, no âmbito do conteúdo, ela apresenta diálogos entre personagens históricos, aí nós temos o discurso polifônico, que ocorre quando nós temos muitas vozes no mesmo texto, tá? Ano de publicação 53, olha só, é século XX, portanto, uma obra moderna. Outra forma, a obra foi composta em redondilhas, né? Com o predomínio da redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas, padrão medieval, que é um padrão popular. São 96 textos, olha a composição: 85 romances, 5 falas. As falas são momentos em que a autora ela constitui uma espécie de narrador que vai conversando com o leitor e apresentando todo aquele contexto de luta pela independência, de luta pela liberdade. Cenários: a apresentação do espaço. O espaço é Minas Gerais, mais especificamente Vila Rica, hoje Ouro Preto, quando foi o espaço que começou a extração de ouro no Brasil. E tem 2 textos avulsos, né? O gênero literário primordial, principal, é o gênero lírico, né? Mas a obra tem um resgate histórico, tem exaltação de Tiradentes como herói, dimensão épica. Tem um diálogo entre os personagens, dimensão dramática e polifonia. Conta uma história, dimensão narrativa. E por ser um texto com intencionalidade de crítica, tem uma dimensão satírica. A obra pertence ao modernismo brasileiro, a segunda fase, a poesia de 30. E embora a Cecília Meirelles seja uma autora prioritariamente neossimbolista, esta é a exceção de sua produção. Ela publicou 50 livros, sendo que 49 são neossimbolistas, só tem um livro diferente. E o livro diferente é exatamente este: é o Romanceiro da Inconfidência. Por se tratar de uma obra que tem um viés social e político interessante. Aí, sobre conceito, né, sobre teoria literária, é bom lembrar que os gêneros literários são 5, né? O lírico, o épico, o dramático, o narrativo e o satírico. O lírico, escrito em verso, sentimental e subjetivo, é o que predomina na obra, porque tem uma voz poética emitindo um juízo de valor, né? Sobre o fato histórico. Como há uma revisitação histórica com a exaltação de um herói que é Tiradentes, nós temos aí dimensão épica.
Como temos uma perspectiva de narração de acontecimentos, nós temos dimensão narrativa. Como nós temos personagens dialogando, dramático. E como percebemos que há uma intenção por parte da voz poética em refletir criticamente sobre o fato histórico, tem um viés satírico, né? Aí notas importantes. A obra é lírica, pois foi composta em versos sentimentais subjetivos, que reinterpreta o fato histórico de maneira pessoal. É a opinião da voz poética. A obra tem uma dimensão épica, sobretudo pelo resgate do fato histórico, mas também pela exaltação à tiradentes, que aparece como um herói do povo, né? Aquele que busca a liberdade. A obra tem um tom dramático, pois a autora coloca personagens históricos interagindo. E aí nós vamos ter um discurso polifônico. Poli significa vários, e fonia são vozes, né? O aspecto narrativo fica por conta do andamento diverso que contam histórias, e a sátira é perceptível pelo posicionamento crítico da autora, né? Composição textual, tem uma introdução, aí depois tem um segundo momento, terceiro momento, quarto momento, cinco momentos. Tem 5 momentos, ela pode ser dividida em 5 partes, tá? E as dicas que são bem interessantes. A obra é uma antologia poética, é uma seleção de poemas, né? São 96 textos no total, sendo divididos em 5 partes. A obra tem 4 tempos, isso é muito legal. Quais são os 4 tempos presentes na obra? Primeiro, o tempo evocado, ou seja, o tempo que a autora está retomando, que é o século XVIII, né? O período da mineração, da Inconfidência Mineira. Aí tem o segundo tempo, que é o tempo da escrita, o tempo da autora, que é o século XX, quando se desenvolve o modernismo. O terceiro tempo é o tempo do leitor, que são os dias atuais, século XXI. E o quarto tempo é da forma poética que a autora escolheu. Ela acabou evocando a Idade Média. Então nós temos 4 tempos. O tempo evocado dos fatos da Inconfidência Mineira, 18. O tempo da autora, século XX, modernismo, tempo da escrita, né? Aí tem o outro tempo que está sendo evocado aí, é o tempo do leitor, que é o nosso tempo, século XXI, estamos tomando contato com a obra. E o outro tempo é o tempo medieval, a Idade Média, é o tempo da estrutura dos romances, que são os poemas narrativos. A obra não é meramente documental, não é um livro de história, não. A autora pegou o fato histórico e reinterpretou de uma maneira pessoal, particular, né? A obra é atemporal, porque embora ela fale sobre um acontecimento específico, marcado pelo tempo, que é o século XVIII, esse acontecimento está voltado para a postura ditatorial, para a postura violenta, para uma relação de dominação entre opressor e oprimido. Isso acaba sendo algo que, infelizmente, lamentavelmente, existe até os dias atuais, que gera a obra uma dimensão atemporal. Sendo assim, se você gostou do conteúdo, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e deixar uns comentários. Valeu, galera!